Porque para tudo nós queremos uma explicação em relação a Deus. Mas Deus não se explica. Inverso no ar, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a essa mesa de conversa entre amigos para falar contigo. Você sabe que na internet a gente tem essa liberdade, num podcast, conversar, concordar, discordar, rir, errar e nós vamos continuar. Porque em podcast a gente fica super à vontade, com super convidados para um super tema. Afinal de contas, se o mundo está de cabeça para baixo, quando a gente fala de maneira invertida, quem sabe a gente alinha as coisas do jeito certo. E por isso que a gente vem na contramão desse mundo do avesso, para junto com a palavra de Deus mostrar para você alguns temas extremamente relevantes. E antes de falar do tema, vamos falar desses super convidados que estão com a gente aqui. Tudo bem? Tudo. Isso aqui não é TV não, tá, gente? É legal. Vou começar falando com o Thiago. Thiago, a gente está se conhecendo aqui. Thiago tem a formação aí em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências. Também é mestre e doutor em Ciências Biológicas. E aí vamos falar da função de atribuição agora. Atualmente você exerce o cargo de perito criminal no Instituto de Criminalista e Superintendência aqui no estado de São Paulo. Perito criminal. Olha o rosto Então, dele. medo, olha o confesso. rosto dele. Até o rosto dele me deu medo. Quando a produção falou assim, perito criminal, sabe quando vai ficando meio assim já, né? Fala Pois um pouquinho pra gente. Não, a polícia científica, né? Um ramo da polícia. E enfim, eu acho que todo mundo assistiu já CSI, né? Com certeza. Então eu faço, eu faço parte do CSI Tupiniquim. Todo dia aquilo. O Tupiniquim é bom. Não, tem emoção, mas às vezes também tem o cotidiano, né? Mas tem várias casos interessantes nós analisamos, tem muita coisa legal, mas tem que ter psicológico, não é fácil. Então, eu te muita coisa complicada. Bom, se alguma coisa você puder trazer pra gente, fica à vontade, a gente fica curioso, tá, Valeria? Um podcast pra gente perguntar algumas coisas, mas não é o fórum, mas traz pra gente as informações. O Thiagão aqui, ó, me permita chamar Thiagão, a gente tá à vontade aqui. Gosta de basquete, natação, tênis e trilha na natureza. Isso é bom. Então dá uma desopilada. Quando a cabeça tá ruim, você vai dar uma trilha e esquece. Outras formas de dar uma espairecida, né? Legal. Esfriar a cabeça. Deus pra você, quem é? Deus pra mim é tudo na minha vida. Eu sei que é meio redundante isso, né? Mas é meu melhor amigo, é o alicerce da minha vida. Então, na minha vida, eu consigo conciliar essa dimensão transcendente e imanente de Deus. Então, eu percebo ele, ao mesmo tempo, como Criador, mas aquela pessoa, aquele ser que eu posso contar nos momentos mais difíceis da minha vida, que se preocupa com cada detalhe da minha vida. Que bacana. Bem-vindo ao inverso. Aqui você veio para falar o que você está pensando, sentindo e experimentando com Deus. Tá legal? Muito bom, muito bom. Vamos aqui a minha colega de lado, gente. Não é a primeira vez que a gente está junto em alguma gravação, já a gente sempre se diverte. Ivelise Fonseca, nossa doutora, mas que a gente vai ter que chamar de Ive mesmo. Na biografia tão especial desta ilustríssima pessoa que está ao meu lado. A parte mais legal é meu sobrenome. Então, Fonsecas. Por favor. Fonsecas. Vocês são parentes? Olha, Distantes. Um primo distante, talvez, né? O que eu gostei na lista aqui da Ive. Primeira coisa, casada com Douglas. Segundo, mãe da Sara com 5 anos. É Ou seja, isso é o que mais vale, né? Mudou minha vida, né? O Dailson mudou. Eu era assim, acho que muito solta, independente. E Deus quis me dar disciplina e paciência. Me deu uma filha. Uma filha. Nossa. A gente renasce, né? Nossa, renasce, mudou. Me deixou inversa. É isso. Você falou isso pra claro mim que quando sim. Quando eu tava grávida, você falou. Você me escreveu e disse, agora você vai ver o mundo de cabeça pra baixo fazer sentido. Nunca vou esquecer desse Exatamente, o meu também continua assim, viva Thalissa, né? Tá lindo. Dona Ive, aqui achei legal, a Ive, além de toda uma competência acadêmica, você também está bem envolvida, Ive, com a nossa programação da igreja, o que eu acho legal, né? Então temos trabalhos profissionais, técnicos e acadêmicos, mas você está ali final de semana junto à liderança do Ministério da Mulher, da igreja. Para quem não conhece, a Igreja Adventista tem várias ênfases, várias áreas, e na igreja local a gente faz questão de todos os membros terem sua participação. Mas vamos falar um pouquinho, né? Ive aqui é doutora, mestre pela PUC, trabalha aqui muito fantasticamente na advocacia, tem seu escritório, professora amada no NASP, a gente sabe disso. E aí eu vou ser cancelado, levar bloco de todos os haters do mundo, mas advogado pode falar a verdade? Eu falo a verdade, viu, Dailson? Para os meus clientes, eles sabem como eles apanham. E se não rolar a verdade, não funciona comigo.
Porque eu já advogo há um pouco mais de 20 anos, então eu penso que chega num momento da carreira onde não é que nós selecionamos as pessoas, mas os casos mais semelhantes, aquilo que também não viola o meu valor. Exato. Isso é importante. Os meus princípios. Então, eu sirvo, sim, as pessoas através do meu conhecimento, mas eu sirvo primeiramente a Deus. Então, eu preciso ser íntegra naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego para as pessoas. Eu não posso ser, para mim mesma, tão disparitária no que eu creio, senão meu serviço ou aquilo que eu faço, eu não entregarei com qualidade. Legal. Se um advogado pode fazer a verdade, imagina um publicitário que pode ser pastor. Nossa! Tá onde, Vamos né? fazer uma campanha? Por isso precisamos Vamos fazer uma campanha sobre a verdade? Por isso, ó, de advogado para publicitário, com criminalista, nós temos Não, aqui tá demais, aqui tá demais. Hoje aqui promete, tá? Promete, porque o jornalismo está entre nós e eu tenho um carinho enorme. A gente trabalha junto, Vanessa. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, mas quem me suporta há já alguns anos aí, Vanessa é jornalista, trabalha diretamente com a gente na área de assessoria, de comunicação estratégica e todo o nosso departamento de jornalismo para todo o estado de São Paulo. A Vanessa, respeitadíssima, junto aos jornalistas que trabalham com a gente na igreja e fora da igreja também. A gente fica feliz com a tua devoção profissional, mas como aí a gente viu também, e junto ao Thiago, envolvida na igreja, né? Na comunidade adventista que a gente tanto admira e se envolve. Eu sei que você, final de semana, ainda consegue energia para estar ali envolvida na comunicação, nas áreas, nos setores da igreja. Cantando, né, Vanessa? Cantando. Ministério da Música, tudo. Não, a Vanessa aqui, ó, claro, formada em jornalismo, né, com pós-graduação também em comunicação estratégica, mas já escreveu revista, escritora. Não conheço alguém no mundo que faz uma matéria com tanta agilidade, que escreve uma página, veja aí, é uma coisa assim, Vanessa, peraí, pastor, 30 segundos, tá ali uma lauda pronta. São dons. Aprendi a ser mais rápida. Não, gente, nem me fala. Tem um colega de trabalho que ele me zoa. Eu escrevo um negócio e ele fala, é ChatGPT. Eu falo, pelo amor de Deus, não é ChatGPT. É um ótimo mecanismo. Às vezes ele traz uma palavrinha, uma frase de inspiração, mas não, gente, eu escrevo tudo certinho. Eu defendo com unhas e dentes toda a capacidade que a Vanessa tem. E, Vanessa, aqui a gente brinca, mas o questionamento do jornalista é imprescindível no mundo. Mas nessa reunião aqui, gente, o assunto que vamos já entrar, peço a vocês isso, tragam esse capital profissional, experiencial de vida, e aqui no inverso a gente não tem rédeas para aquilo que a gente vai conversar. Tá bom? Bem-vinda, Vanessa. Super Thiago. Bem-vinda, Ivy. Vem pra cá, produção, trazer nossa caixinha, porque a gente já começa a conversa. Uma caixinha. Misteriosa. O que é isso, gente? Vocês devem estar achando que é fake, mas Deus pedir, é testemunha que não é. Eu pedi pra produção algo que eu não sei, nem eu sei, tá? O assunto é poeira. Por quê? Fala, dona Izzy. Mas o meu prédio vai lá. Tiago, que isso aí daqui é pra você. Vocês viram que o podcast você aqui... é perito, faça a verificação. Vocês viram que o podcast não tem... Isso aí. Produção entra arrancando minhas coisas aqui na maior. Tá bom. Essa caixa eu não sei o que tem dentro, mas é um objeto que vai dar início à nossa conversa. O assunto é poeira, o assunto é pouco mais, que a gente vai pra frente aí no que significaria. Então vamos ver o que a produção nos trouxe pra gente puxar uma discussão que eu não sei. Vamos bater na mesa, a produção briga com a gente. Briga. Gente, o que é isso? Tá aí, ó. Olha isso, gente. Senhor Perito. Senhor Perito. Nossa, isso me lembrou argila. Senhor Perito. Massa em pó pra fazer Senhor Perito. comida. Tá aqui, ó. Argila, né? O que então? Cinza. Sua área. Se for argila, quase que carbono vegetal, né? Eu acho que argila. Obrigado, Pode produção. Pode. Foram longe pra explicar o que nós vamos falar hoje. Ai, isso aqui é alguém que morreu? Nossa senhora, não é pra falar sobre criacionismo, não sobre mortalidade. Já peguei alguns corpos, já. Meu amigo. Carbonizado? Já. É a primeira vez. Assim? Mas não é dessa cor, né? Não a cor é deve ser isso, não, diferente. gente. É mais claro. Pelo menos o que eu vi nos filmes e séries, a cor é mais clara, né? As cinzas de um... O que vem na mente de vocês, gente? Eu acho que tá bem óbvio aí pra vocês puxarem. Eu não vou puxar nenhum assunto, eu vou deixar aberto. O que vocês já pensam em cima do tema poeira, que é o nosso assunto de discussão hoje, vendo esse material com que a gente quer falar da Bíblia? Poeira. Sujeira. Poeira, gente. O carro do Rodriguinho, inclusive, tá lá cheio de pó. Quem que é o Rodriguinho? Coitado do Rodriguinho. Trabalha com a gente, é o que me zoa com o ChatGPT, né? A gente brincou também com ele, porque o carro dele tá uma poeira que só, então precisa de um banho, né? Então, sujeira.
Mas claro que poeira lembra muitas outras coisas, né? Como eu falei, um corpo cremado, talvez. Lembra um aspirador de pó. O que mais, gente? Ajuda aí. Ai. Sujeira, algo que você quer eliminar, né? Poeira. Sim. É olhar pra isso aqui e talvez você considerar que isso aqui é nada. Mas dependendo de quem olhe, da sua capacidade, isso pode se tornar quase tudo. É um nada se ele estiver dentro da caixinha guardadinho. Agora, se a gente fura esse saquinho e espalha aqui na mesa, Acabou. aí não fica um nada mais, né? É. E se isso parece o fim das coisas, como é que a gente poderia discutir que isso também pode parecer o começo delas? É de onde você vem e pra onde você volta. Exatamente. Mas a gente veio? Do pó. Essa é uma boa pergunta. Vamos começar. Porque o homem voltar pro pó, acho que todo mundo sabe que não é novidade. A gente morre, acabou. Sim. E você, imagine o conhecimento que você tem do fim, do pós, da deterioração, da segunda lei da termodinâmica, que tudo tende a piorar e largado ao acaso desgasta e desaparece. Mas de repente a gente traz da Bíblia a ideia de que também o pó pode ser criador. Como? É um mistério, né? Porque minha área, por exemplo, sou biólogo. Biologia é o estudo da vida. Quando a gente olha um ser vivo que acabou de morrer, ou seja, um ser humano, um animal, o que está faltando nele? A constituição tá lá. Os órgãos estão lá. O que está faltando? E como a gente sabe, com o tempo a deterioração ocorre, depois vira tudo pó, como bem colocado, mas o que está faltando? Qual é esse elemento que está faltando? Porque a gente olha e, de repente, não é mais um ser vivo. Então, como a gente tem essa equação que forma um ser vivo, né? E na biologia, por exemplo, ao descrever, a gente descreve como o organismo funciona. Descreve o que acontece. Mas a gente não consegue descrever o que é vida. Não consegue. Não é um Mesmo? conceito Não fechado. consegue. Né? É interessante porque a biologia, né, a etimologia da palavra, estudo da vida. Só que quando a gente vai a fundo e tenta definir o que é vida de uma forma simples e objetiva, é muito difícil. Ou seja, você lida com o modus operandi da morte, né? Tem uns termos que eu gosto desses filmes, desses seriados que mostram sempre a autópsia, o IML, é o que você trabalha. Depois a gente vai ficar conversando depois desse podcast, porque realmente a gente vê esses filmes, vê tudo isso sempre. É um ambiente fechado, denso, lúgubre, é o fim, né? E a pessoa lida com isso, o cadavérico, a rigidez cadavérica. Então, ou seja, sabemos lidar com esse fim, de manusear o fim da vida no corpo que se deteriora. Aí eu volto para o começo dela. Então a gente sabe definir morte, mas não consegue definir vida. Não. E nem através da legislação, que é uma grande luta mudando de país para país. Porque o direito traz conceitos para nós de vários institutos, mas não consegue conceituar a vida ou determinar em si quando a vida começa, que é uma grande discussão que o Supremo Tribunal Federal tem sido assim confrontado a todo instante. Quando é que é possível abortar? Qual é o momento, na verdade, que começa a vida? A biologia não diz, o direito tenta, na realidade, estabelecer um prazo, mas isso não se dá. E quando nós ensinamos os professores na área acadêmica a questão da personalidade humana, porque se acredita que o ser humano tem um direito natural, que de algum lugar vem a vida, a liberdade, a manifestação, porque o bebê nasce se manifestando. Tem aí a expressão. Isso não é a lei que determina. É um atributo natural do homem. Há algo certo. A vida e a morte é certa. São dois marcos. O que a legislação faz é regulamentar o que acontece no decorrer desses dois marcos. O nascer da vida e a morte. Mas não nem o momento da morte, nem o momento da vida. Não dá para prever na legislação. Na realidade, a vida vai começar? Não dá para dizer. Porque nós não controlamos a vida. E a vida não vem de nós. Sim, com um mês de fecundação ou com 1 bilhão de anos de evolução. Isso. Vamos discutir. Essa é a razão, bem-vindo aí ao nosso assunto, porque agora você entendeu que poeira é de onde viemos, o que é o ser humano, qual é a constituição humana. Voltamos para o pó da terra, mas na Gênesis a gente vê que viemos do pó da terra, o Deus Criador. Só que eu quero aqui respeitar um ambiente onde alguém talvez está assistindo e não crê que Deus criou, não crê nesse Gênesis 1, não crê nisso. E como a gente pode se relacionar com esse tipo de percepção da origem da vida, Vanessa? Ai, pastor, que pergunta difícil.
Eu tava até vendo aqui agora em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem à semelhança dele. Em algum lugar aqui fala que Deus nos criou do pó, né? E quando ele pega esse pó, mistura com água, forma a lama ali, depois que tá prontinho, aquele corpinho de barro, e aí ele joga o fôlego da vida, isso é algo que a gente não consegue nem explicar. Porque quando a gente morre, a gente volta pro pó e o fôlego de vida volta para Deus. Né? Então, quando você perguntou para ele o que é Deus, né? Eu fiquei pensando na minha resposta. O que eu responderia se alguém me perguntasse o que é Deus para você? Tudo. É uma resposta que muitas pessoas dão. O Thiago falou sobre isso também. Eu diria que é respiração. Eu lembro que quando eu estudava no colégio, eu era aluna interna no NASP, fazia jornalismo. Eu lembro que eu tive 2 episódios de... Eu esqueci agora a palavra, mas eu tava dormindo. Vocês vão me ajudar a lembrar. Quando você acorda, mas o corpo continua ali estático. Então, vocês lembram do Sonambulismo? Não, é outro nome. Paralisia do sono. Obrigada, Paralisia Rafa. do sono? Paralisia do sono. Seu cérebro desperta, mas o seu corpo não. E aí, naquela época, eu ainda não sabia o que era paralisia do sono. Só fui pesquisar sobre isso depois. Eu achei que era alguma coisa das trevas, né? Eu falei, gente, acho que é o diabo que tá aqui tentando me paralisar de alguma forma, porque eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia abrir o olho, eu tava ali consciente, mas sem conseguir me mexer. E aí, eu lembrei que uma vez eu li que quando o nosso respirar significa Deus. Quando você inspira e expira, significa Deus. E aí, naquela situação, já que eu não podia clamar o nome de Cristo, Jesus, socorro, me ajuda, em nome de Jesus, sai daqui, qualquer coisa estranha, eu lembrei da respiração. E aí, eu consegui respirar um pouco mais forte, né? Porque na minha cabeça eu estava ali respirando e, ao mesmo tempo, dizendo o nome de Deus. Né? E aí, eu não sei que movimento que eu fiz no corpo, que aí eu consegui me movimentar. Isso foram 2 vezes, né? Foram 2 situações como essa. Depois eu fui entender que não tem nada a ver com o diabo, com nada a ver, né? Depois, se vocês quiserem, pesquisem aí também, porque é muito interessante. Muitas pessoas já tiveram essa experiência. Paralisias de sono sendo mãe. Gente, é terrível. Você tá ali acordado, consciente, e não consegue se mexer. O seu cérebro não se conecta com o seu corpo. Então, você fica paralisado. Então, a respiração, a nossa respiração, o ato de respirar significa Deus. Então, isso é muito valioso. Então, quando a gente consegue entender... Na verdade, não dá para entender, né, pastor? A gente não consegue entender a questão da vida, né? Como que funciona. A gente consegue entender como a vida funciona quando você estuda o organismo, quando você estuda micro-organismos e outras coisas. Mas é muito profundo isso, né? E eu penso que existem alguns mistérios que não terão respostas científicas, talvez comprobatórias, que caibam numa caixinha. Então, a tendência humana, sim, é querer fazer, realizar, querer criar e até explicar Deus como se fosse algo. Só que na minha perspectiva e dentro do que a própria ciência já nos comprovou, faz sentido olhar para Deus, lembrando que como ele é criador, ele é atemporal, ele não está dentro do tempo. Faz sentido olhar para Deus como sendo além do espaço, porque ele não é do tamanho do espaço, então ele não cabe numa caixinha. Também faz sentido olhar para Deus entendendo que ele é maior que a gravidade. Então, toda vez que, na minha perspectiva, humildemente falando, eu tentar explicar Deus para alguém e esse alguém quiser colocar Deus numa caixinha, não há um espaço para compreensão de quem é Deus. Porque Deus não cabe numa caixa, Deus não cabe numa explicação. Sim. Ainda, eu vou dar um exemplo muito infantil, posso compartilhar? Nas férias, tivemos a oportunidade de levar, eu e meu esposo, a Sara, que tem 5 anos, para conhecer o Epcot Center, que é um parque muito legal, que fica em Orlando, sem fazer propaganda da Disney, tá bom? Mas dentro do Epcot Center existe uma bola, que você entra num carrinho, e que mostra o desenvolvimento da comunicação. E ela, naquele carrinho, ela viu como o computador foi criado, como o jornal. E ela tem 5 anos, e quando passa na parte do universo que mostra o céu e tem a explicação científica, Sara vira para mim e fala assim, mamãe, cadê a parte que Deus criou tudo isso? Acabou. Olha só. E aí eu olhei para ela e é de arrepiar quando eu me lembro, porque eu falei assim, Sara, como é que é? Mamãe, 5 anos. Explicaram tudo, mas não puseram Deus. Eles esqueceram. Porque para tudo nós queremos uma explicação em relação a Deus. Mas Deus não se explica. Em Deus se acredita, se confia. E a ciência traz provas suficientes para a humanidade que estiver disposta a crer. Cada um pode crer no que quiser.
E isso é a liberdade. E o mais interessante nisso, que o Deus colocou no começo, é que, mesmo que as pessoas não acreditam na Bíblia, por exemplo, Deus se revela através da natureza. A própria Bíblia diz isso. Então, ela falou, por exemplo, aqui, em relação à respiração. A respiração é um milagre, né? A vida, o dom da vida. Então, tudo isso é um milagre. Você colocou agora a causa. Eu não acredito na Bíblia, mas de onde vem tudo? É isso. Eu posso ter explicações que envolvem bilhões de anos, milhões de anos, mas e aí o começo? Como isso começou? Então, em última instância, vai chegar numa causa não causada. E aí? E não pode ter começo, já Isso. que ele é o começo. Ele é o Porque começo. quem é o começo é ele. É dele que vem. É de onde nós viemos. É das mãos E dele. você colocou muito bem quando você falou assim, olha, tem que estar acima da realidade como a gente conhece, né? Então, não pode estar preso à matéria, a questão do tempo. E quando a gente trabalha essa questão, a gente vai chegar numa figura que se assemelha a Deus. Isso é interessante, né? Tem a área da apologética que explora isso, vários argumentos, né? Fala, Deus é a causa inicial. E a Bíblia traz isso. Né? Então a gente começa a conseguir construir algumas questões, não preso necessariamente à Bíblia no começo. Então eu tive que lidar com isso porque, estudando em universidades seculares, assim como você não pode chegar para alguém, abrir e contar, né? Leu. A pessoa já tem um bloqueio natural. Fala, o que é isso? Né? Alguns até olhavam com um olhar de piedade para mim. Falavam, você estava no doutorado, você acredita nisso? Nessas histórias. Então, às vezes, a abordagem que você vai ter com essas pessoas é mostrando que a existência de Deus é lógica, não só lógica, como plausível, como necessária. A gente tem dificuldade para acreditar nisso, porque nós, como seres humanos, para nós tudo tem um começo, um meio e um fim. A vida começa no momento em que a mulher está gestante, ela descobre às vezes bem depois, e termina com a morte. Então, para nós, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, para criar essa caneca aqui, precisou ir lá atrás de uma matéria-prima, fazer todo o processo, pintura, para que ela existisse. E aí, se eu quebro ela, deixo ela em pedacinhos, jogo no lixo, acabou. Então, a nossa mente, ela está acostumada a ver tudo com início, meio e fim. Então, quando a gente olha para Cristo, para Jesus, para Deus, e fala, Deus sempre existiu. Então, para nós é difícil entender como assim Deus sempre existiu. O finito não vai entender o infinito. Ele nunca foi criado por algo, ele sempre existiu. Então, para nós é muito difícil porque a nossa mente é muito finita para conseguir entender isso. Agora, desculpa. Por favor. A Vanessa usou uma palavra que eu fui até buscar ela na própria semântica, quando você fala do verbo criar. Criação vem de criação, né? Do latim. E aí eu gostei muito dessa diferença, porque como várias outras palavras, por exemplo, quando nós falamos amor ou eu te amo, você pode falar em outras linguagens e você estará supostamente no mesmo significado. Mas falar do criar, existe a questão do criar em hebraico em duas diferenças, que faz uma característica Deus criador que é diferente do ser humano. Porque na realidade o criar pode vir aí, especialmente, da ideia de Yassat, que é fazer, de manufaturar Isso de tá o quê? alguma Em Gênesis? coisa. Isso vem em Gênesis, tá. no capítulo 1. Boa. Então você dá uma olhada e você vai ver que o verbo do criado que está na Bíblia é diferente de tudo que o ser humano faz hoje. Porque tudo que nós fazemos de criação, nós criamos de alguma coisa. Tudo. Então, da caneca, eu usei algum material. Exato. E de alguma coisa eu dependi. Mas o criar que Deus tem em seus atributos de quem ele é, que está em Gênesis no capítulo 1, vem de Yassá, que vem de Bará, que significa criar do nada. Bará e Assá, então, são os Bará termos. e Yassá. Tá. Bará significa criar do nada. Quem é que pode criar do nada? Ninguém, nenhum legislador, nenhum de nós. Nós escrevemos tantas teses de doutorado, artigos, mas nos pautamos. Quando eu terminei a faculdade, entrei no mestrado, eu já achei demais eu ter que fazer. Foi too much pra minha cabeça ter que escrever uma dissertação e ter que ficar olhando tantas fontes. Isso aí. Aí ficaram fazendo a minha Não pode falar cabeça. nada de você. Eu não posso falar nada de mim. Tive que me Isso aí. desconstruir, foi um problema. Porque eu cresci numa instituição religiosa, eu sei falar de mim, quem eu sou, de onde eu venho. Foi pro mestrado, me perdi. Não, me perdi assim, no bom sentido. Eu tinha que ler os autores, aprender a falar em nome de. Aí quando chegou a tese de doutorado, eu tinha que criar alguma coisa. Mas quem disse que academicamente, no Brasil ou no mundo, a gente cria qualquer coisa se não é de alguém também? Porque eu preciso criar algo e usar uma referência.
Em todo doutorado, que é na área acadêmica, a gente usa uma referência, um marco teórico em alguém que eu me pauto. Isso significa iaçá, é manufaturar alguma coisa. Eu dependo de alguma coisa. Mas Deus, quando nos criou, não dependia de nada. E Ele criou do nada. E Ele decidiu porque Ele quis. Isso significa autonomia e vontade própria, coisa que a gente não tem tanto assim para criar. Porque as pessoas criam com o que dão para elas e é limitado. Só que aí eu tô aqui como uma advogada crítica, uma jornalista crítica e um biólogo extremamente crítico. Para você, meu amigo Thiago, isso aqui tem tudo a ver, né? Porque se veio de poeira edênica ou se veio de poeira cósmica, tudo vem de uma poeira. Se aqui tem 7 dias de criação ou aqui tem 7 trilhões de anos de evolução, há uma explicação, ou uma tentativa de explicar. Você vem me dizer que você tem uma formação acadêmica de doutorado na área de biologia, e eu quero te perguntar, não chega a ser patético você dizer perante esse ambiente, como você também, doutora Ive, de que você crê no criacionismo, de que você acredita num Deus criador, enquanto o mundo da ciência, o mundo da biologia vai lá dizer, peraí, você vai apregoar fé a isso aqui, enquanto a gente pode dizer que bilhões de anos resolve a nossa dúvida? Pois é, essa pergunta muitos se fazem, né? Inclusive, alguns já ficaram tão incomodados que vieram conversar comigo na minha casa. Um dia eu tinha uma amiga, né, durante o doutorado. Ela falou assim, olha, um amigo meu quer conversar com você, porque ele ficou indignado. Sim. Ele falou, como assim ele acredita nisso? E foi interessante, porque quando eu recebi esse rapaz, ele tinha várias dúvidas. E daí ele começou a citar, né, várias questões. Como assim você acredita nisso? Num casal, numa árvore, numa mula que fala. Ele trouxe várias histórias assim, fala como... E daí eu fui abordando questão por questão com ele, assim, trazendo a minha visão sobre aqueles pontos que ele colocou. E depois de explicar para ele a minha visão, eu perguntei se tinha algumas dúvidas e eu percebi que ele retornava outras questões, numa espécie de raciocínio circular. No final das contas, eu percebi que aquelas dúvidas não eram exatamente as dele. Eu percebi que muitos céticos, às vezes, não se aprofundaram na Bíblia, ou trazem, na verdade, esses argumentos, essas críticas, como uma forma de esconder questões mais existenciais, que não são demonstradas na primeira conversa, né? Que não são expostas, por assim dizer. Mas, realmente, se você fizer uma leitura superficial de Gênesis, né? Uma serpente que fala, um casal edênico, só exemplificando a criação, dá pra gente tentar imaginar um cenário. A criação, obviamente, do nada, que é ex nihilo, que coloca, né? É algo impressionante. Eu costumo imaginar, assim, e fazer uma analogia com as tecnologias que nós temos hoje. Você chega em casa, Alexa, liga a televisão. Tá. Alexa, a luz. E ela obedece, porque ela reconhece a vibração da sua voz, o tom. Os átomos reconhecem a voz de Deus e se organizam. Né? Quando Deus fala, a matéria obedece e se organiza. E só ele tem esse poder, que ela colocou. Bará, o único sujeito é Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Então, a gente explica dessa forma. A questão da origem da vida é um problema para qualquer cosmovisão. Então, a Bíblia traz uma explicação. E a evolução não explica a origem da vida. Perfeito. Eles tentam explicar o processo, né, com uma linguagem científica. Eles criam aparatos conceituais para preencher as lacunas. Mas, no final das contas, a gente chega do problema das origens. Que eu falo, fé do mesmo jeito. E aí? E aí? Daí tem várias explicações, né? Mas, no final das contas, você vai ter que se deparar com a causa não causada. No começo. O que deu o start para tudo. Né? Isso torna um problema. Então, as origens, de uma forma geral, elas estão além do escopo da ciência, que ela colocou. A gente querer explicar a origem de tudo através da ciência é a mesma coisa do que querer esvaziar um oceano com um copo d'água. Você quer explicar questões que vão remeter ao transcendente com uma ferramenta humana, porque às vezes a gente diviniza a ciência, mas a ciência é o quê? É uma ferramenta humana, muito eficiente, trouxe várias benesses para a humanidade. Nós estamos aqui por causa da ciência, tecnologia, conversando, só que ela tem limitações. Se o ser humano tem limitações, a ferramenta que o ser humano criou também tem limitações, obviamente. Então, às vezes, o ser humano
quando desvia o foco de Deus, ele deposita na ciência as esperanças e esquece que ela é limitada. E ele alça a ciência como uma entidade acima dele mesmo, que vai responder as questões existenciais, que vai dar um caminho para o futuro. Mas não. É uma fé depositada em uma ferramenta humana. Então, a gente vê, infelizmente, essa postura. Mas quando se trata de origens, a gente não está mais no campo da ciência experimental. Eu não consigo voltar lá e saber o que aconteceu. Então, Só faltava, acho que a ciência reconhecer um pouco mais suas lacunas. Sim, então. sim, com certeza. Que é interessante, veja, você veio aqui como um biólogo, uma pessoa de formação totalmente acadêmica, numa área técnica, científica, onde criacionismo é para minoria. Né? É minoria das minorias. Nesse ambiente que nós, dos ambientes acadêmicos, já sabemos do apego ao ateísmo, num ambiente de biologia, é quase que uma afronta dizer que existe um assim diz o Senhor, haja luz. E o homem se fez do pó, tirou uma costela e fez a mulher. É alegoria pura aos olhos deles. Mas acho legal você posicionar e ampliar um pouquinho mais que a própria ciência, que se renoma resolvedora das dúvidas, tem tremendas lacunas. E nessas lacunas a gente tem que preencher também com crença, com fé, com acreditar. Porque prova de tubo de ensaio de mudança genética não tem, né? Dos milhões de anos de um evolucionismo apregoado. Né? Então aqui eu não quero trazer a luta entre criacionismo e evolucionismo, mas só para dizer assim que o criacionismo demanda fé. Mas o evolucionismo também não é só ciência. Concorda? Com certeza. Quando a gente fala de origens, como eu coloquei, a gente está além do escopo da ciência, além do campo de ação da ciência. Então, vai envolver ou pressupostos filosóficos ou teológicos. Eu tenho que ter premissas. Eu falo assim, eu assumo isso, eu assumo aquilo. Mesmo cientificamente falando. Sim. Não, o que eu falei, não é ciência. Eles colocam uma roupinha de ciência nessa narrativa. São narrativas construídas, né? Então, é utilizado termos científicos, mas não é ciência. Então, assim, eu vou construir cenários imaginários, mas eu já tenho um pressuposto. Então, é aquela coisa, ciência mesmo é quando eu não sei onde eu vou chegar. Eu parto das evidências, eu observo e permito que elas me conduzam. Quando eu já sei onde eu quero chegar e começo a tentar construir uma narrativa para chegar lá, eu não estou fazendo ciência. Porque eu não estou deixando as evidências me guiarem. Eu estou utilizando uma linguagem científica para justificar minhas ideias próprias. Ok. E aí, seu amigo ficou convencido das suas explicações? Ele saiu satisfeito? Ele se abriu para mim, contou a vida pessoal dele. Uau, tinha coisa guardada. Tinha coisa guardada. Então, assim, eu permiti que ele se desarmasse porque eu fui empático com ele. E isso é difícil, às vezes, numa conversa, quando envolve argumentos, porque sempre um quer vencer o outro, Exatamente. né? Aquela coisa. Então, às vezes a pessoa nem presta atenção no que você está falando e já está pensando como responder aquilo. Exatamente. É muito comum nesses debates, essas conversas, utilizar falácias, né? Você tentar vencer o opositor, mas quando eu demonstrei para ele que eu realmente estava me importando com ele, que ele se desarmou. E daí ele trouxe questões pessoais, a gente teve a oportunidade de conversar muito, assim, sobre Deus. E eu percebo isso, muito interessante. Muitos céticos e ateus, eles são ateus porque eles realmente não acreditam num Deus que não existe. Eu falei, se o Deus que você acredita realmente existisse, eu também seria ateu. Mas deixa eu apresentar o Deus que eu conheço para você. Porque não é esse Deus. E a partir do momento que eu apresento o Deus que eu conheço, as coisas começam a fazer sentido para alguns. Porque talvez os ensinos, o ambiente religioso que a pessoa frequentou, trouxe uma concepção equivocada de Deus. E realmente, aquele Deus que ela acredita não existe. Interessante isso. Porque justamente o que acontece hoje, né, nas redes sociais, os comentários que a gente vê por aí são prova disso. As pessoas não querem mais debates que vão agregar. Deixa eu entender o seu pensamento, porque às vezes a gente olha só com os nossos óculos, mas não olha do prisma do outro. Então, quando a gente aprende a enxergar o que o outro quer dizer, o que ele pensa, às vezes a gente até consegue enxergar algo que a gente não via antes. Então, esses debates, eles precisam ser... É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Pra gente entender e não só querer convencer. Eu vou te convencer do que eu acho, porque pra mim tá certo, eu tô certo e você tá errado. Então, por isso que eu perguntei sobre isso. Acho que é importante a gente aprender a debater ouvindo o outro, entendendo por que ele enxerga dessa forma. Porque assim como a Ivy falou, né? A nossa vida, ela é cheia de referências. Então, tudo aquilo que eu acredito, seja baseado na Bíblia,
ou em pessoas, né? As pessoas que agregam aquilo que eu acredito também, são referências. Então, a nossa vida é feita de referências, né? Então, quando Deus nos criou o ser humano, ele não apenas criou do nada, mas ele tinha uma referência. Qual era a referência para criar o ser humano? Ele próprio. Isso aí. Porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. Isso mesmo. Eu quero abrir aqui um espaço, eu vou puxar a fila para vocês pensarem enquanto eu falo, mas eu queria assim, não mais do que um texto bíblico que vocês se lembram, que vocês possam recorrer ou dar uma lembrada de alguma coisa que te dá conforto, tá bom? Pode dar assim, pastor, não tem que ser teológico, não estamos aqui discutindo teologia profunda, não, mas o que lhe dá conforto de quando você pensa, isso me tranquiliza nesse assunto. Natureza do homem, pó da terra, origem. Para mim aqui, eu gosto muito de Gênesis 1:26. Desculpa se eu pegar de vocês, pode repetir. Pastor, pegou meu texto. Bom, tudo bem, pegue ele também, tá? Mas eu amo o que está em Gênesis 1:26. Na minha Bíblia está grifado, né? Disse também Deus, façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre peixes, aves, céus, répteis e todos sobre a terra. Enfim, isso aqui, gente, precisa de fé. Eu estou aqui perante uma advogada, perante uma jornalista e um criminólogo, perdão. Eu não me considero um criminalista. Um biólogo pior, que atua, tá né? bom. Ou seja, eu estou aqui entre leões da crítica. Quando eu leio isso aqui, gente, tem que ter fé. Isso aqui perante um ateu cético, que isso? Eu me apego a isso aqui porque isso me dá completamente o que falta, né? Um senso de origem, significado de um Deus significante que me dá o quê? A certeza de que eu tenho um ponto de início, não do acaso, mas de um Deus que tem inteligência, estratégia e ele tem propósito na minha criação. Então, para mim, esse é um texto que, em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa própria imagem para que ele tenha domínio. É a certeza de que eu tenho, olha, pode nem ser verdade, mas me acalma, me dá paz. Para mim é verdade. Sim. Mas para um mundo ateu que zomba desses textos, eu falo, isso aqui para quem não crê, você prefere acreditar numa absurda sincronia impossível de ser comprovada, né? Que nos bilhões de anos a segunda lei lá da termodinâmica que diz tudo se deteriora, não, é o inverso, né? Você deixa ao acaso e se constrói, né? E se organiza. Como é que uma coisa largada ao acaso se organiza? Você joga o tempo dos bilhões de anos para tentar explicar. Mas tudo que está ao acaso se desorganiza. E de repente a gente enfrenta uma ciência ensinando o seguinte. Não, ao acaso se organiza, né? Então, para mim, isso aqui é o texto que me dá paz para dizer assim, é um Deus que organizou minha vida. Então, há uma figura universal, cósmica, imensa, inimaginável, indecifrável e ilimitável, que é Deus, para me dar esse sentimento de eu sou porque Ele quis que eu fosse. Você falou assim, eu sou. E eu encontro muitos alunos ou clientes, e isso é comum do ser humano. O que é comum não é normal. Correndo atrás do vento. E quando eu digo assim, desesperados com o imediato. Para realizações, alcance de objetivos, porque o que o mundo prega num movimento totalmente contrário é o que você vai ser depende do que você tiver, do que você fizer. Okay. E quando nós olhamos para a questão da criação e olhamos para Deus Criador, nós estamos frente à resposta de quem nós somos. Tem a ver com o ser, com quem eu sou. E isso me dá paz. Porque nós buscamos tanto ser atrás de coisas, de sistemas. Depois que eu virei mãe, parece que o celular lê tudo que eu quero fazer. Então, as aulas vão voltar e eu comecei a procurar umas receitas saudáveis de lanche. Aí aparece todas as blogueiras que eu não pedi no meu Instagram com catálogos de lanches saudáveis. Falei, peraí, eu sei fazer receita. A menina tem 5 anos, eu gosto de cozinhar, não vou comprar nada disso aqui. Fiquei irritada, porque parece que a internet lê os nossos pensamentos. E é uma tendência falsa de eu tentar ser e me adequar ao que o mundo prega em um movimento. Quando eu olho para a criação, eu tenho a resposta de quem eu sou. Porque, como disse a Vanessa, está na palavra, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus tem propósitos maravilhosos para sua vida e para minha vida. Amém. Isso não tem a ver com preço. Porque tudo que se compra com dinheiro é barato. A frase é da minha mãe. Tudo que se compra com dinheiro é barato. Você não compra amor, não compra saúde, bondade. Verdade. Só que isso também não é natural de mim mesma. Isso é de Deus, é dom dele, é dádiva do céu.
Então, quando você me pergunta assim, um texto que eu vejo, nós a Bíblia somos tá aberta criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu sei quem ele é. E quando eu olho para ele, eu tenho respostas de quem eu devo me tornar. E nos conflitos que eu tenho, eu não quero ouvir sobre os meus fracassos. Eu não quero eu tô falando de mim, tá, Odailson? Eu me abrindo aqui no ambiente seguro, encorajador. Claro. Eu não vou me apegar aos meus sentimentos, do que eu penso, que o outro pensa, quem eu seja, eu devo ser. Mas eu quero me pautar para ser guiada pelo Espírito. Porque aí eu consigo realizar aquilo que aquele que me criou deseja para minha vida. Eu gosto do texto que está em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, que diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quer dizer que eu vivo em guerra. E aqui diz assim no verso 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. E quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É andar de forma inversa, porque toda hora a gente está buscando uma resposta para todos os questionamentos, uma receita para fazer o que é correto de comida, o tipo de exercício, a forma de trabalhar, ter o melhor corpo, o melhor casamento, mas a gente não pergunta para aquele que nos criou. E ele nos deixou todo um aparato explicando como que eu tenho que viver, de que maneira eu tenho que pautar a minha vida. E ele deixou o Espírito Santo para poder aprimorar a minha vida e restaurar a imagem dele em mim. Fantástico. Então eu não sou porcaria. Não. Olha não aí, ó. posso Não me é poeirão, pautar. não é poeirão. Não Não sou é só poeirão. poeira. Olha aí. Eu não sou só poeira. E eu devo olhar para o próximo, como você disse, ao conversar com seu amigo, ter empatia, acolhimento, sempre olhando pela ótica do pai, não pela minha. O outro é o outro. Eu não vou concordar com tudo que o outro fizer ou com o que disser. E a Sara toda hora fica jogando agora na minha cara. Você não é uma mãe legal quando dá bronca em mim. Aí eu, o que é uma mãe legal? Aquela que faz tudo o que eu quero. Olha Então só. a sua mãe nunca vai ser legal. Porque Deus me pôs para te corrigir. Nós temos manuais para olhar como o carro funciona, aprendemos a lidar com celulares e com a Alexa, mas não queremos olhar para aquele que nos criou para aprendermos a lidar conosco da melhor maneira e alcançarmos a maior potência que é a nossa própria vida. Enquanto estivermos aqui nessa terra, Deus deseja que tenhamos uma vida excelente, apesar do caos. E viver de modo invertido não significa ser oprimido, sofrido, um cristão careta, ou ainda parecer apático na forma de colocar seus valores. É ao contrário, é receber poder do céu sobrenatural que vai exatamente aplacar iras, abrir portas e transformar o pó naquilo que for necessário para alcançar vidas, entende? Fantástico. É o Espírito que guia. Vanessa, Perfeito. poeirão. Poeirão ou o que mais? Pastor, eu fui pra poeira, mas pra parte final, né? Da vida, quando a gente Legal. volta ao Faz o pó. nosso fechamento, né? Quando a gente volta ao pó. Porque a gente sabe, biblicamente, né, que nós fomos criados do pó. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele, mas quando Adão e Eva pecaram, eles desfiguraram essa imagem, né? Então, eles se tornaram suscetíveis à morte. Então, desfiguraram esse semblante de Cristo. E aí, quando eles vivem agora, morrem e voltam ao pó, então, tem um verso aqui que me conforta, né? Porque em 2 Coríntios 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Então, quando leio esse verso, eu falo, nossa, Deus, ele não conheceu o pecado, mas ele esteve aqui, a natureza dele, né, era divina e humana, então ele foi tentado, mas ele não caiu, assim como Adão e Eva caíram, e ele se faz justiça por nós. Então, justiça, né, como você, como advogada, precisa defender as pessoas, né, agora... Não sei se defende, se um cliente te procura porque cometeu, não sei qual que é a sua área especialista. Área civil. Cível. Não faço criminal. Isso aí. Então, na área criminal. Imagina agora na área criminal, né? Chega um Uma cara área que linda, uma área assassinou alguém, chega lá e agora pede que você defenda ele. Como é que você faz? Né? Eu vou defender um assassino para libertar ele, para inocentar ele. Como que isso acontece? E é o que Cristo faz por nós. Ele nos liberta,
nos dando perdão, sendo nosso advogado, sendo aquele que nos criou, mesmo com os nossos pecados, mas ele conhece, ele não pecou, mas ele sabe dos nossos pecados, ele sabe o que é pecado, né? Então, e ele nos defende mesmo com tudo que a gente faz de errado, para que quando a gente volte ao pó, se é que vamos voltar ao pó, inclusive, lembrei agora de um pensamento, né? A única certeza da vida é a morte. Eu penso, não tenho certeza se eu vou morrer se Jesus voltar antes. Amém. Né? Eu não tenho essa certeza. Mas eu quero, se por acaso eu me tornar pó, acordar no dia que Cristo me chamar e estar com ele. Porque eu sei que ele me criou a imagem e semelhança dele. Embora eu seja pecadora, eu sei que ele se fez pecado, se fez homem para morrer no meu lugar, para vir e me salvar. Amém. É um eu quero destino voltar. que reforça a origem. Exato. Você trouxe pra gente. Vamos lá, Thiago. Resumiu tudo, pastor. Muito bom. O versículo que eu escolhi tem a ver com a minha trajetória também, né? Então, no meio acadêmico, principalmente na área de biológicas, tem uma certa glamorização ao ceticismo. Então, Certo. alguns Concordo, colocam assim, olha, 100%. se você começa a estudar, se aprofundar, você naturalmente vai se desprender das amarras religiosas, talvez sua Isso. família trouxe, né? Ou A gaiola. É gaiola. Racional, né? Agora você se libertou. Eu vi isso, né? Às vezes algumas pessoas nem refletiam sobre as implicações de você ser um ateu, um cético, né? Pra vida. Mas traziam, ceticismo, como se a religião fosse algo para ignorantes. Então, você não consegue explicar alguma coisa? Foi Deus que fez. O Deus das lacunas, por assim Olha aí. dizer, né? Então, assim, onde eu não consigo explicar, eu coloco Deus. Tem até um cientista, né, neo-ateísta, né, que é uma vertente do ateísmo que é meio evangélica, eles pregam ateísmo. Né? Richard Dawkins, talvez você tenha falado dele, né? E daí ele tem uma frase assim, olha, eu sou contra a religião porque ela ensina as pessoas a se contentarem com a ignorância, não saber das coisas. Não sei, foi Deus que fez. Só que, pelo contrário, os grandes cientistas, os pais da ciência, que lançaram as bases do que a gente usa hoje, eles eram crentes. E ao contrário de usar Deus para preencher lacunas no conhecimento, ao descobrir, né, elucidar algumas questões, eles louvavam a Deus. Porque é como se eles estivessem entendendo um pouquinho da mente de Deus. Porque Deus colocou a natureza para a gente estudar ela. E ele se comunica através da natureza conosco. É um canal de comunicação. Mesmo depois do pecado, esse canal continua. E é uma questão interessante antes de eu ler também, porque ao entender que a natureza, essa revelação maior de Deus, ela está disponível a todos, nós olhamos para a natureza de forma diferente. E a criança tem essa capacidade, né? Uma criança olha para uma formiguinha, né? E começa a ver o caminho dela e vê. E ela se maravilha com aquilo. A gente perde essa capacidade do maravilhamento. Isso aí. Depois que a gente cresce, né? De se maravilhar com a natureza, com as evidências de Deus na natureza. Então, mesmo depois do pecado, Deus comunica. E é por isso também, um dos principais motivos, nós temos que preservar a natureza. Agora está numa época de preservação, a gente vê os resultados já na mudança climática, muitas coisas acontecendo. Existe essa preocupação. Mas a gente deve pensar também que, acima de tudo, como cristãos, a natureza é um canal de comunicação. É Deus comunicando com as pessoas, dizendo assim, olha, apesar do caos, eu estou aqui ainda. Eu mantenho isso. Eu estou mantendo a natureza. Então, esse versículo, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tais homens aqui são os homens que se debruçam sobre a natureza, estudam. Então, se você estudar sobre a natureza, desde o microcosmo, lá nos detalhes, até o universo, e você não enxergar Deus, você não tem desculpa. Olha. A Bíblia coloca isso. Mesmo depois do pecado. Olha que coisa interessante. Então, mesmo depois do pecado, Deus se revela através da natureza. E a gente não precisa separar a fé de razão. Não. Ao contrário, a fé. Fé racional. Por quê? Porque eu tenho evidências, quando eu olho para a vida, quando eu olho para mim mesmo, de que existe um designer, né? Existe alguém que me projetou. Tudo funciona, né, nos mínimos detalhes, de forma ajustada. E eu me aprofundei sobre isso, né? Eu sou professor de bioquímica, de fisiologia, de genética. Quando a gente olha todo os sistemas humanos, é uma complexidade muito grande, os animais também. Então, existem evidências abundantes de que nós fomos projetados. Que existe, né? Exatamente como aconteceu, a gente não sabe. Mas existem evidências abundantes. E, além dessas evidências, eu tenho a evidência que esse Criador
Não é só alguém distante, é alguém que se relaciona comigo e se preocupa comigo. Que extraordinário isso. E daí eu tenho a evidência a nível individual, né, da experiência pessoal, que eu acho que é a mais importante. Nossa, porque isso que vai mostrar para pessoas mesmo que Cristo faz a diferença, que Deus faz a diferença na nossa vida, né? Nossa experiência com Ele. Mas a ciência, quando a gente observa a natureza, tem evidências sobrando, assim, de que existe um Criador. Existe alguém que criou toda a realidade como nós conhecemos. Bom, aqui do Inverso fica um recado para você. Desta mesa eu sou o único pastor à mesa. Ou seja, isso não me torna melhor nem pior, mas eu quero trazer essa carga para você que está acompanhando a gente até agora, esses minutos aí, quase já beirando 1 hora, exatamente porque a gente está falando aqui de uma advogada, de uma jornalista, de um biólogo. Eu acho que vocês 3 representam áreas extremamente críticas. Eu acho que, obrigado à produção que trouxe realmente do lado científico, ao lado jurídico, ao lado crítico da imprensa, tudo que mais a humanidade pensa em não valorizar e não reconhecer criacionismo, Bíblia, origem, né? Poucos meses atrás, né, a gente estava acompanhando as Olimpíadas, né, e esse ano trouxe muita força, né, o que aconteceu ali na França, porque a gente não vou entrar no mérito da questão, mas houve uma discussão muito grande sobre moralidade, sobre um monte de coisa, sobre exageros, sobre ceticismos, ateísmos, liberdade, tolerância, tudo isso aí. Mas daí, por causa disso, eu fui ler alguns materiais, né? E na minha incômoda e sincera aversão a uma certa demonstração de futilidade, né? Eu me recordo a uma ilustração que aconteceu com Voltaire, né? Século XVIII, França, todo aquele histórico profético da França em relação a um liberalismo ateísta, onde como primeiro país da Europa a oficialmente na Câmara, né? na sua organização política mais forte, negar a Deus, né? Ali surge um grande filósofo, Voltaire, que disse: 12 homens tiveram que existir para fazer o cristianismo, basta um como eu para acabá-lo. E hoje, mais de 200 anos depois, você me pergunta, ele conseguiu acabar? Não o cristianismo como nome e meta, ou slogan, ou patota, mas como um Deus criador que o ser humano quer, necessita e não tem força humana maior do que a direção divina, né? Então eu agradeço a vocês. Eu acho que a gente pode terminar aqui com esse foco claro de vocês, extremamente profissionais, críticos, para você que está acompanhando, que tem muita gente séria, tem muita gente organizada, tem muita gente com credibilidade profissional que é criacionista, que crê na origem de Deus, que crê na origem bíblica, que crê que veio da imagem de Deus, que crê que faz parte dessa estratégia divina incrível de um Deus que do começo ao fim cuida da nossa vida. Isso é um testemunho para a gente não duvidar, né? Brigadão a vocês, tá? Não acabou ainda, mas quero que vocês peguem essa canequinha pra gente dar uma relaxada, tá? Tem água aqui dentro, mas eu quero dizer pra vocês que vocês vão ganhar uma caneca dessa, tá bom? Gostei. Essa aí é a gracinha que a gente Muito tem aí linda. como inverso, tá? Porque vocês gostaram da caneca, vocês vão levar uma dessa, é o presente. E aí vem a equipe de produção pra fazer uma foto especial, porque ainda vem a parte final, ainda tem mais umas perguntinhas aqui, mas essa é uma foto especial, tá lá, Lara, vamos lá. Nós vamos ter um mural aqui com todos os programas, tá? Então vocês são o 3º programa. Nós vamos ter aqui, ó. Agora tá vazia ainda a parede, mas daqui a alguns anos, quando forem 1000 programas, os pioneiros que participaram. Nossa. E esse assunto de hoje, gente, que loucura, que loucura. Natureza, criacionismo, origem, a humanidade com um propósito de criação. E aí eu queria fechar com essas 3 coisas bem rápidas. Não podemos demorar muito, mas numa frase pelo menos. Pra mim, vocês entenderam? Fonseca, minha amiga Fonseca, nós juntos. Né? Brincadeira. É o que? Que bom, que pena e que tal. O que é isso? Que bom que temos esse conhecimento. O que é bom da origem bíblica, do sentido de existência, como a gente conversou aqui. Que pena. Quais são as ameaças que a gente enfrenta e como a gente luta hoje com o mundo cada vez mais cético em relação a esse assunto. E o que tal, o que isso pode propor e qual é a razão da importância disso para mudar o mundo para melhor. Tá? Vamos começar. Que bom. Por que é bom sermos criacionistas, crermos nessa natureza criadora de Deus na nossa existência? Bom que nós somos criacionistas porque explica quem nós somos. Boa. Pronto, explica. Não explica Deus, mas explica quem nós somos. Fecha uma lacuna.
É isso mesmo. Boa. E então, nos concede, aí eu entendo que uma certa paz de espírito para continuar a viver. Show de bola. Tá. E aí, Vanessa, que bom o quê? Que bom que vou complementar a resposta dela. Explica quem nós somos e para onde vamos. Olha. Porque, como eu falei, né, a gente volta ao pó, mas o que vem depois disso? Né, lá no comecinho a gente falou, né, nem todo mundo acredita nisso, né, algumas pessoas não creem que a gente volta ao pó, mas sim que o corpo fica lá, mas o espírito vai para outro lugar, vai pro céu, vai sei lá para onde. Mas nós, de acordo com a Bíblia, a gente sabe para onde nós vamos, né? Nós voltamos ao pó, o espírito, o sopro de vida volta para Deus, mas um dia, quando tudo for renovado aqui, o pecado vai embora, tudo acabar, para melhor, quando Jesus vier reconstruir esse mundo sem pecado, a gente sabe o que seremos de nós, né? Isso Legal. se nós estivermos ligados nele, acreditando nele e andando, obedecendo de acordo com a vontade dele. Senão a gente Já, fica. porque é bom a gente ter essa origem bíblica. Porque como ela responde essa questão, responde as questões fundamentais, né? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, Boa. as 3 perguntas. E esse Deus que nos criou, retratado, é Jesus, né? Então, assim, a Trindade está presente lá. E Jesus foi o poder efetivo por detrás da criação. João coloca isso. Aquele criou todas as coisas. Então, esse Deus criador, transcendente, é o Deus imanente que morreu por nós, se preocupa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esse Deus todo-poderoso, que é a explicação para todas as nossas dúvidas, mas esse Deus se fez carne, esse Deus, ele nos dá a esperança de um dia morarmos com ele pela eternidade. Então, que bom que nós temos essa esperança. E já continuo contigo pro que pena. Qual é o problema, ameaça, desafios e oposição que a gente enfrenta hoje, infelizmente, com uma mensagem tão boa? Que pena que muitos enxergam esse relato de forma alegórica, não literal, e daí tentam encaixar a Bíblia com a evolução. E sem perceber que com isso eles acabam derrubando todos os pilares que sustentam a teologia bíblica. A própria noção do pecado, a noção de família que surge, do sábado, e nossa esperança, porque toda a Bíblia é cristocêntrica, e Cristo veio para nos libertar do pecado. Então, que pena que muitos do meio religioso não acreditam na literalidade de Gênesis. Exatamente. De 1 a 11, principalmente. Esses tempos, Vanessa, quais são nossas ameaças? Olha, pastor, que pena que muitas pessoas não se abrem, pelo menos para entender, para descobrir coisas novas, né? Se fecham para aquilo que elas acreditam e não se abrem para entender o que é a Bíblia. Né? E que pena também que muitas dessas pessoas propagam o contrário. Elas propagam justamente que a Bíblia é só um livro de contos de fadas, é um livro de fantasias. E elas propagam isso com tanta veemência que outros que acreditam ou têm potencial em acreditar acabam não acreditando. Então são pessoas que estão contra a Bíblia e que pregam com muita veemência isso. Então que pena que essas pessoas não estão do lado bíblico, né? Que a gente conhece como verdade. E aí, viu que dói teu coração? Que pena que essa questão da criação se tornou, de um lado, super valorizada, tornando a natureza como seu fim e não como meio de comunicação de Deus. E, por outro, que pena que a humanidade criada, muitas vezes, torna o ser humano divinizado. Olha. Se tornando o centro, esquecendo quem é Deus. Por mais que ele seja o criador, se esquece da Trindade, de outros fundamentos essenciais. Uau. Antes do que tal, tá com a fotinho aí, produção? Vamos dar uma olhadinha pra vocês saberem. Essa foto histórica, olha aí, ó, pra vocês poderem ver, que especial, pra gente guardar no coração. Tá aí, Ficou ó. desfocado? Vanessa, Ficou desfocado? Não, tá bonitinha, Vanessa, tá aqui, ó. Gostei, Vocês são Vanessa. especiais É, aqui, ó. Produção, mostra aqui, ó. Esse aí, tá legal, Rafa? Já pegou? Legal, gente, que grupo bom. Então vamos pro que tal? E aí? O que a gente Que pode tal, mudar pastor? no mundo? O que a gente pode mudar? Super Vanessa, essa é a mensagem que o mundo precisa. Não adianta, eu sou fã de carteirinha aí, eu deixo de ser tão técnico e imparcial para ser completamente apaixonado, porque é o que vocês falaram, veja, lidar com o começo e o fim, tendo respostas que dão norte, dão destino, dão propósito. Eu lido muito com jovem aí, a gente vê quando você tira o propósito da origem e do fim dos dias, como vai para tua mão lá um cadáver para você fazer uma avaliação criminal, amigo, se você não tem propósito, a tua vida é a mais infeliz do mundo. A Bíblia já diz isso. O mais infeliz dos seres humanos é aquele que não tem senso de esperança. Então, para mim, a criação
é o que cativa no meu coração perante uma sociedade que deveria, vamos ser melhores, vamos conseguir, vamos para lá, vamos fazer eleições, o mundo democrático, o Ocidente e o Oriente, e então, vamos virar a mesa. Mas para onde vai depois que vai para uma mesa de autópsia? Não sei. Então, gente, quando você sabe que você veio de Deus, você sabe que você não volta para um saquinho de pó. Tá? Você volta para um propósito muito maior. Então, isso para mim, Vanessa, é o que muda uma sociedade se você tem essa verdade transformadora de uma origem nas mãos de Deus. E vocês? Eu acho que também influencia na autoestima. Muita gente hoje em dia tem baixa autoestima por viver num mundo que a gente é competitivo, que fica se comparando, né? Quando a gente reflete sobre a nossa origem, que tal as pessoas pararem para refletir que eles são príncipes e princesas do universo? Sim, Mexe, né? Mexe. Então, assim, seu valor não tá em parâmetros que a sociedade coloca, em última instância, tá? De onde você veio. Boa. Quem é o seu criador? É o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo que te criou. Então, a gente vê a beleza da criação. Quando a gente vê a genealogia, a gente vê que Adão, filho de Deus. Imagina, filho de Deus. A criação... a gente não é mais um animal, um ser vivo, porque a Bíblia retrata, né? Segundo a sua espécie, de repente essa repetição se cessa e diz, olha, imagem e semelhança. É Deus projetando características dele no ser humano. Olha, da mesma forma que eu estou criando você em imagem e semelhança, você vai dar origem a seres à sua imagem e semelhança. Você vai governar a terra. Então, essa comunicação dos atributos, a sua própria natureza do ser humano torna ele especial. Então, que tal... você está passando momentos difíceis, está tendo, né, questionamentos se a vida vale a pena ou não, você refletir de onde você veio. Que você tem uma origem muito especial e um futuro muito promissor. Basta se entregar a Deus. Que fantástico. Eu queria fazer um que tal baseada na resposta dele também, né? Que tal a gente se fazer a imagem e semelhança de Deus, a gente viver a imagem e semelhança de Deus. Eu conheço o Mário, né? Mora lá na Zona Leste de São Paulo, capital. E ele é um cara humilde, já passou por muita coisa na vida, já viveu muita coisa, já farreou bastante. Depois que conheceu a mensagem bíblica, se converteu, entendeu o que ele é. E ele é uma pessoa que passa por muitos problemas, muitas dificuldades. Mas você nunca vai olhar pro Mário e ver ele de cara fechada. Toda vez que eu olho pra ele, ele tá sorrindo. E aí eu vejo nele uma pessoa feliz. Apesar das adversidades, dos problemas, ele está feliz. E ele reflete Cristo através do semblante dele, das ações dele. Uma pessoa que se preocupa com todo mundo. Alguém precisava de uma cama, de um colchão. Ele tirou o colchão da casa dele. Ele foi dormir no chão para dar o colchão para uma pessoa que precisava. Então, assim, quando a gente tira o nosso eu do primeiro lugar, porque nós somos príncipes, princesas, criados à imagem e semelhança de Cristo. Deus nos ama, somos a coisa mais linda de Deus, como diz o Bulhão, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos colocar o outro à nossa frente, no sentido de pensar que nós acreditamos, para mim, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Criacionismo, né? De onde eu vim, para onde eu vou, isso é verdade. E eu preciso transbordar isso para outras pessoas, para que elas creiam, para que elas saibam. Através de uma discussão empática, que vai acrescentar, e não apenas dizer eu tenho a verdade, se você não tem problema seu, se você não acredita, problema seu, não é isso. Mas é que as pessoas verem Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, através de mim, das minhas ações, através dos frutos do Espírito Santo, daquilo que eu sou e do que eu faço. Então, que tal se a gente começar a viver o cristianismo, a Bíblia, da maneira que ela é e que ela nos ensina? Fantástico. E encerramos contigo, Ive, e a gente assim termina o nosso podcast. Vamos lá. Talvez seja até redundante, mas que tal se retirar aí da posição de vitimismo e de espera por uma resposta e se permitir alucinar abrindo este livro num tempinho só seu, do seu modo, e pedindo a Deus para lhe dar discernimento. Que tal ler um pouquinho mais da Bíblia? Eu não estou falando a Bíblia toda, mas sair um pouco do celular e deixar, na realidade, sua mente vagar um pouco mais com base naquilo que você se alimenta. Que tal olhar mais nos olhos das pessoas para perceber no outro a presença de Deus e o amor que Deus tem por você ao se abrir para se relacionar com o outro. Tantas pessoas se sentem sozinhas nos dias de hoje.
eu escuto alunos, realmente clientes, que reclamam, que se sentem solitários. E nós estamos no mundo da comunicação, né? Do maior avanço. E as pessoas se sentem sozinhas. Deus está disposto a ser para você sua melhor companhia. Mas ele também traz pessoas maravilhosas. Que tal você deixar que o Espírito de Deus te guie, abrir a palavra para saber um pouco mais daquilo que ele quer para você? O que eu vou falar, gente? Eu só vou agradecer e encerrar. Obrigado por vocês 3, tá? Realmente a gente percebe aqui a capacidade de vocês, extremamente profissionais, extremamente competentes nas áreas de ação de cada um, mas extremamente convencidos de que a gente, sabendo a nossa origem, a gente repousa com o nosso destino, né? E brigadão, que o inverso continue aí fazendo parte desse nadar contra a correnteza no ambiente onde você vive, Thiago, que Deus te abençoe e te dê força para ficar firme, né? Que é um ambiente de extremo desgaste emocional e questionamentos espirituais. Dona Ive, que Deus continue te abençoando com esse exemplo, porque a gente busca, né, uma advocacia, um ambiente jurídico de verdade, de paixão, né? E Vanessa, mais do que uma assessora, você é uma bênção. Que conversa boa. Que conversa boa. Obrigado. E olha, isso aí é o que a gente quer deixar com você. Se curtiu essa conversa, ficou até agora, ultrapassamos o nosso tempo, mas o podcast nos permite descer a fundo nas nossas emoções. Compartilha, comenta, nos apoia. E se o mundo tá de ponta cabeça, pensando de um jeito invertido, a gente pode colocar as coisas no caminho certo. Com Deus, com a palavra, com a origem certa e com a volta de Cristo garantida. Deus te abençoe, brigadão, gente. A gente se vê no próximo programa.